De todos os bilhões de pessoas que já viveram, a história bíblica registra apenas 2 homens que nunca provaram a morte. E hoje, você vai aprender sobre um deles, o profeta Elias, de uma forma que talvez nunca te explicaram. A vida dele é uma lição poderosa sobre autoridade espiritual, fragilidade humana e um final que desafia tudo o que sabemos sobre a vida. Nós do canal Assim Aprendo ensinamos a Bíblia como nenhum outro canal no YouTube. Você quer aprender? Então você está no canal certo. E se você está pronto para este estudo profundo, digite amém aqui nos comentários. Essa pergunta, que parece roteiro de filme, é na verdade o resumo da vida de Elias. Um homem cuja história nos faz questionar os limites entre o céu e a terra. E para a gente poder entender o final absolutamente extraordinário da vida dele, nós precisamos voltar para o seu começo. Um começo surpreendentemente humilde. E é aqui que a história fica fascinante. Para entender o poder que Elias manifestou, precisamos entender de onde ele veio. E a verdade é que, biblicamente falando, ele veio do completo nada, do absoluto anonimato. O texto em 1 Reis nos apresenta de uma forma muito direta, quase abrupta. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade. E é só isso. Pense bem, sem genealogia, sem uma introdução elaborada, ele não fazia parte da elite religiosa, nem da elite política. Ele era de Gileade, uma terra rústica do outro lado do Jordão, bem longe dos centros de poder. E essa é a primeira grande lição. Deus não escolhe os capacitados pelo mundo, ele capacita os seus escolhidos. O poder divino se manifesta exatamente onde o poder humano não existe. Faz sentido para você? Elias não surge em um tempo de paz. Ele aparece no meio de uma das piores crises espirituais da história de Israel. O rei Acabe, que fez o que era mal aos olhos do Senhor mais do que todos antes dele, foi influenciado por sua esposa, a rainha Jezabel, e instituiu a adoração a Baal como a religião oficial do estado. Agora entenda, Baal era o suposto deus da chuva e da fertilidade. Adorá-lo significava virar as costas para o Deus de Israel, o único que de fato provê a terra e a colheita. Enquanto os profetas do Senhor eram caçados e mortos, os profetas de Baal comiam à mesa da rainha. O cenário era de caos e apostasia total. E é nesse contexto que Elias, o desconhecido de Gileade, simplesmente entra no palácio. Ele não pede permissão, ele não negocia, ele se apresenta diante do rei e decreta uma seca. Perceba a ousadia. Ele ataca Baal, o tal deus da chuva, na sua área de especialidade. Era uma declaração de guerra espiritual. Elias estava dizendo, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, é quem controla os céus e não o seu ídolo de barro. E o que aconteceu? Exatamente o que ele disse. Por 3 anos e meio não caiu nem orvalho do céu. Foi uma seca devastadora que colocou a nação de joelhos. As colheitas morreram, os animais pereceram, a fome se espalhou. A palavra de um único homem desconhecido tinha um poder que abalou um reino inteiro. Depois desses longos 3 anos e meio, Deus dá uma ordem a Elias: apresente-se a Acabe. E o que acontece em seguida é, talvez, o confronto mais espetacular de todo o Antigo Testamento. Um verdadeiro duelo de poder espiritual no topo do Monte Carmelo. Agora, eu quero que você pare e olhe bem para essa desproporção. De um lado, um único homem, um forasteiro. Do outro lado, 850 profetas da religião oficial, com todo o apoio do rei e da rainha. Humanamente falando, era impossível. A desvantagem era esmagadora. Me diga, de qual cidade, estado ou país você está nos assistindo agora? Comenta aqui embaixo para eu saber até onde a palavra está chegando. Elias então propõe um teste público, simples e que não deixaria nenhuma dúvida. Ele olha para o povo, que estava cocheando entre 2 pensamentos, e estabelece as regras. Seria uma demonstração clara, sem espaço para truques ou desculpas. O Deus que respondesse com fogo do céu, esse seria reconhecido como o Deus verdadeiro. E o que se seguiu foi um contraste absurdo. Por 9 horas, da manhã até a tarde, os profetas de Baal gritaram, dançaram, se cortaram em rituais frenéticos e nada. Apenas o silêncio constrangedor do céu. Então, na hora do sacrifício da tarde, Elias se aproxima com calma, reconstrói o altar do Senhor que estava em ruínas e faz uma oração de menos de 1 minuto. A resposta foi imediata. Você está gostando do conteúdo? Está sendo esclarecedor para você ou agregando valor ao teu conhecimento? Então, antes de continuar, escreva um amém nos comentários para nos sinalizar que está sendo útil para você. O teu amém tem o poder de estremecer o inferno. E tem um detalhe aqui que é impressionante. Antes de orar, Elias fez algo que parecia loucura.
Ele mandou que derramassem 12 cântaros de água sobre o altar, a lenha e o sacrifício, até que a vala ao redor ficasse cheia. Em meio a uma seca terrível, onde cada gota de água valia ouro, ele a usa para eliminar qualquer possibilidade de fraude. Você consegue imaginar o nível de fé que é preciso ter para fazer algo assim? E antes mesmo que o eco da sua oração terminasse, o céu se abriu. Não foi uma faísca, foi uma coluna de fogo que desceu com uma precisão sobrenatural sobre aquele altar completamente encharcado. Foi uma manifestação de poder que deixou toda a multidão em absoluto silêncio e assombro. E preste atenção nisso. O fogo não consumiu apenas o sacrifício e a lenha. O texto bíblico diz que o fogo consumiu as pedras do altar, o pó da terra e ainda lambeu toda a água que estava na vala. Foi uma aniquilação total, sobrenatural, que não deixou a menor margem para dúvida. Diante daquilo, o povo caiu com o rosto em terra e declarou: só o Senhor a Deus, só o Senhor a Deus. Bom, depois de uma vitória tão esmagadora, a gente esperaria que a nação inteira se voltasse para Deus, certo? Que o profeta fosse aclamado como um herói. Mas o que acontece em seguida é uma das reviravoltas mais humanas e surpreendentes de toda a Bíblia. Quando o rei Acabe conta para Jezabel tudo o que aconteceu sobre o milagre e sobre a execução dos profetas de Baal, ela não se arrepende. Pelo contrário, ela envia a Elias essa ameaça de morte, direta, fria e cheia de ódio. O poder dela não tinha sido quebrado, a sua fúria estava mais viva do que nunca. E aqui está o paradoxo. O mesmo homem que peitou um império, agora foge apavorado da ameaça de uma única mulher. E isso nos ensina algo poderoso. Não era apenas medo, era o esgotamento total. Depois de uma descarga de estresse espiritual gigantesca, ele estava exausto, física e emocionalmente. Ele foge para o deserto e pede a Deus para morrer, achando que sua missão tinha fracassado. É um lembrete de que até os maiores heróis da fé são humanos e têm seus limites. Mas Deus não o repreende por sua fraqueza. Ele o sustenta, envia um anjo com pão e água e o guia numa jornada de 40 dias até o Monte Horebe, o Monte de Deus. Lá, Deus se manifesta num vento que quebrava as rochas, num terremoto e num fogo. Eram demonstrações de poder parecidas com as do Carmelo, mas o texto faz questão de dizer: Deus não estava em nenhuma delas. E depois de todo o barulho, de toda a demonstração de força, veio uma voz mansa e delicada, um cício, um sussurro suave. E foi nesse silêncio, nessa quietude, que Deus falou com seu profeta. A lição era clara. O poder de Deus não está só no espetáculo do fogo, mas também na intimidade do silêncio. A restauração pessoal de Elias não viria de outro grande milagre público, mas de um encontro pessoal e silencioso com Deus. E nessa conversa, Deus corrige a percepção de Elias. Primeiro, lhe dá uma nova missão, mostrando que o trabalho não tinha acabado. E segundo, Deus revela uma verdade que o profeta não conseguia ver. Conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal. A solidão que Elias sentia era real para ele, mas não era a verdade dos fatos. Ele nunca esteve sozinho. Depois de ser restaurado, Elias passa anos treinando seu sucessor, Eliseu. E é isso que nos leva ao capítulo final, e sem dúvida, mais misterioso da sua jornada aqui na Terra. A cena final é carregada de simbolismo. Elias testa a perseverança de Eliseu por 3 vezes. Ao chegarem no Rio Jordão, Elias bate com seu manto nas águas e o rio se abre, um milagre que lembra a entrada do povo de Israel na terra prometida. E do outro lado, Eliseu faz o seu único pedido. Não quer riquezas nem honra, ele quer herança espiritual, a porção dobrada do espírito do seu mestre. E enquanto eles caminhavam e conversavam, a cena é interrompida por uma visão celestial. Uma carruagem e cavalos feitos de fogo surgem do nada, separando fisicamente o mestre do discípulo. É uma imagem do poder e da majestade de Deus invadindo o nosso mundo natural. E então, o evento sem precedentes acontece. Elias não morre. Ele é levado para o céu em um redemoinho. Ele simplesmente contorna o portal da morte que todos os outros seres humanos precisaram atravessar. Uma partida tão extraordinária quanto a sua vida, testemunhada por Eliseu, que a partir daquele momento pegaria o manto e o espírito do seu mestre para continuar a obra. Então, qual a aplicação prática disso tudo para nós hoje?
A vida de Elias nos ensina que Deus usa pessoas comuns de lugares improváveis para fazer coisas extraordinárias. Ensina que a vitória mais espetacular pode ser seguida pelo esgotamento mais profundo e que a nossa restauração muitas vezes não vem do barulho, mas do sussurro silencioso de Deus. A história dele não termina com um ponto final, mas com uma partida, deixando um legado que continua a nos perguntar: o que significa de verdade ser fiel em um mundo que não é? Se esse estudo te abençoou, se inscreva no canal, deixa seu like e escreva amém mais uma vez nos comentários. Assista o próximo estudo do canal, o link está aqui na tela.